Aleluia! Boa noite! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais um dia, mais uma oportunidade que nos dá o Senhor de falarmos do seu amor e dos cuidados do nosso Pai para com cada um de nós. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e quero junto com você meditar na poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Queridos, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. Eu quero iniciar esse áudio de número 13 hoje, colocando aqui a minha gratidão a cada irmão que tem falado comigo, que tem dito quanto Deus tem trabalhado por meio dessas mensagens. Que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado no nome de Jesus. E eu queria finalizar o áudio 12, deixando ainda a palavra de Mateus 19 acerca do divórcio. Mas hoje, especificamente, o tema deste áudio vai ser: a mulher ganha o seu marido pela sua conduta. E eu gostaria de ler apenas para finalizar o áudio anterior. Mateus 19 diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galileia e dirigiu-se para a região da Judeia, do outro lado do Jordão. Grande multidão o seguiram e a todos curava ali. Alguns fariseus também chegaram até ele para prová-lo e questionaram: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? A pergunta foi: por qualquer motivo. E Jesus explicou: não tendes lido que no princípio o Criador fez homem e mulher e os instruiu? Por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Sendo assim, eles não são dois, mas sim uma só carne. E portanto o que Deus uniu, não o separe o ser humano. Esta foi a mesma palavra que eu li em Marcos 10, do 1 ao 12. Porém, aqui tem mais algumas coisas que eu gostaria que vocês ouvissem. A partir do verso 7 diz assim: replicaram: então, por qual razão mandou Moisés dar uma certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Escute a pergunta que eles fizeram a Jesus sobre certidão de divórcio. A lei dizia que o marido poderia fazer isso e abandoná-la. E Jesus declarou: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos concedeu, aleluia, separar-se das vossas mulheres. Mas não tem sido assim desde o princípio. Aleluia. Eu, porém, vos afirmo: todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então os discípulos consideraram: se estes são os termos para o marido e sua esposa, então não é vantagem casar. Mas Jesus ponderou-lhes: nem todos conseguem aceitar essa palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Pois há alguns eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães. Outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens. E há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar este conceito que eu receba. Bom, eu acho que ficou bem compreendido, não é? Acerca do divórcio, acerca da opção que Jesus ele fala, porque que a lei ela foi introduzida. A lei foi introduzida por causa da dureza dos corações. A lei veio porque havia imoralidade sexual entre homens e mulheres, havia muito adultério. Naquele tempo, eu falei para vocês a história de Lameque, foi lido num texto de ontem. Então, se você, minha irmã, se você, meu irmão,
é divorciado do seu marido ou da sua esposa por questão de imoralidade sexual, porque esta pessoa lhe trocou por outra pessoa, sim, é lícito que, por causa da dureza do coração de quem fez isso, você dê carta de divórcio e que você fique livre no reino do Espírito para seguir sua vida e se casar novamente. Eu espero que essa pergunta esteja sendo bem clara. Não é da vontade de Deus, nem o prazer de Deus, porém a lei foi introduzida por causa do pecado. Se a gente for na própria Bíblia, no Novo Testamento, em Romanos, a gente vai entender claramente que a graça de Deus é o que ele planejava para todos os homens, mas por causa da falta de consciência que os homens tinham do que eles faziam contra Deus, é que a lei então é introduzida. Então é por isso que diz que é um ministério que trouxe morte, para que convencesse o ser humano que eles precisavam de um Salvador. Então a lei, quando ela é introduzida, é para nos convencer daquilo que verdadeiramente estamos fazendo ou não. Então, queridos, nós vivemos hoje um ministério que é o ministério do Espírito Santo, é o ministério mais glorioso. Casou, não se separe. Se você quer esperar pacientemente para que seu marido ou que sua esposa se arrependeu deste ato cometido por imoralidade sexual e você quer restaurar o seu relacionamento, então Deus é a favor, queridos, porque vocês são uma só carne. Amém? E aquele parceiro que comete esse ato e se une a outra pessoa, é ele que comete o ato de adultério e você está livre para seguir a sua vida, em nome de Jesus. Então, quando Jesus ele fala sobre isso, alguns discípulos chegam à conclusão, então não é bom nem que o homem case. Pois é, essa capacidade é dada a alguns, mas nem todos aceitam essa palavra. E ser eunuco, desde o ventre da mãe, é ser castrado. Pessoas que elas são no sentido espiritual e físico separadas para esse ministério. Elas são privadas das relações sexuais para se purificar em função do reino de Deus. Amém? Então, queridas e queridos, vamos dar procedimento à palavra do Senhor. A mulher ganha o seu marido pela sua conduta. Muitas mulheres, e muitas têm falado comigo acerca de esposos que não são cristãos. Muitas. E como verdadeiramente tem sido difícil para alguns. Mas eu gostaria de ler para você esta palavra e de confortar o seu coração. 1 Pedro, capítulo 3, diz assim: da mesma maneira, esposas, cada uma de vós sejais submissa ao vosso próprio marido, com o propósito de, se alguns deles, aleluia, ainda são contra a palavra, sejam convertidos, sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa, testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Portanto, o que vos torna belas e admiráveis não deve ser os enfeites exteriores, como as tranças, os cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece, toda a beleza, que se revela mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor na presença de Deus. Portanto, na antiguidade, era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. E ali ele vai falar de Sara com relação a Abraão. Eu li o verso 7 já no áudio de ontem, portanto eu vou ler só até aqui. Amadas, é o nosso dever viver como cristãs. Falamos acerca do jugo desigual. Seja você homem, seja você mulher, se você casou com essa pessoa e essa pessoa não é convertida, o que vai atrair esta pessoa para Cristo é verdadeiramente o seu testemunho. Se essas pessoas se manifestam, se posicionam contra a palavra de Deus, é justamente
pelaquilo que nós falamos no áudio anterior. O jugo desigual, a união que não há entre luz e trevas. Entende, queridos? Mas essas pessoas podem ser convertidas ao Senhor Jesus sem que você precise gastar o seu tempo fazendo admoestações. Queridos, quantas pessoas me falam acerca de procedimento de que tratava o marido como sendo o diabo. Mas essas pessoas foram instruídas na palavra, de como elas deviam proceder. Maridos que chegaram a um ponto de proibir suas esposas de irem à igreja e disso causar um conflito no relacionamento. Mas deixa eu te falar uma coisa, pela mulher ter sido submissa àquilo que o marido falou, por ela ter acordado com ele dias específicos de ir para o seu culto e de ter respeitado o seu marido sem insultá-lo, hoje, estes homens, eles são convertidos ao Senhor Jesus. E eles estão na igreja, glorificando, exaltando e bendizendo ao nome do Senhor. Eu falo homens no plural, porque conheço o testemunho de pessoas específicas, não só dessa que eu conheço de perto, mas outras mulheres, que eu acredito que isso é uma palavra de instrução de Deus para a tua vida. Você não precisa repreender, você não precisa exortar, você não precisa apontar o erro do seu marido, nem chamar ele de diabo, nem de trevas, querida. O que você precisa é viver a palavra, acima de pregar. Ah, mas ele não aceita oração. Então viva. Seja a mulher que ele quer que você seja, porque esse é o seu primeiro ministério e você vai dar conta desse primeiro ministério. Que você seja uma pessoa honesta e respeitosa. Do que adianta Deus falar com você durante um culto sobre mansidão, domínio próprio, e você chegar em casa e você despejar, você chegar em casa e você falar o que não deve. Não adianta. Como esta palavra diz, a tua beleza está no teu interior. A tua beleza está em ter um espírito amável, um espírito que sabe se controlar, um espírito cordato, que é o espírito que se encontra de acordo com o seu marido, esteja de acordo com o que ele diz, mesmo sabendo que existem coisas que ele fala que são contra a palavra de Deus, mas existe, querida, o seu procedimento, isso vai ser levado em conta. E eu escuto tantos testemunhos de pessoas que são pastoras hoje, pastores, e que fizeram isso, se sujeitaram a isso. E hoje o seu esposo é convertido, está na igreja, à frente de obra, é um grande homem de Deus. Eu poderia citar nomes de várias pessoas, mas por questões éticas eu prefiro proteger o nome dessas pessoas, mas que são exemplos, são verdadeiras mulheres de Deus, têm testemunhos maravilhosos de pessoas que se revestiram de um espírito amável, se revestiram de boas obras, e essas pessoas converteram os seus maridos ao Senhor Jesus. E eu queria agora falar para você acerca de uma mulher que é muito conhecida na Bíblia, que é a mulher de Provérbios, a tão conhecida mulher virtuosa. Antes de falar da mulher virtuosa, eu gostaria de ler Provérbios 14. Provérbios 14, o verso 1. Desculpe. Provérbios 14, verso 1 diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Queridos, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela sabe como construir, ela não tem pressa. O edificar é um processo. Você já viu quanto tempo o edifício passa para ser construído? Para edificar, ele precisa erguer aquelas partes da construção de acordo com a estrutura. Então você tem que agir de acordo com a estrutura de fé desta pessoa. E essa estrutura, essa edificação vai precisar de tantos materiais, de tantos requisitos, de tanto auxílio. Edificar significa isso. Edificar é construir. Às vezes um dia você vai precisar ficar calado, outro dia você vai precisar falar.
Outro dia você vai precisar fazer uso de uma atitude, de uma ação. Mulheres que são sábias, elas edificam, elas constroem, elas vão acrescentando à sua relação coisas que são proveitosas, tanto no seu proceder quanto no seu falar, para que o marido possa viver o que diz Provérbios 18, 22, que encontra uma mulher, uma esposa, encontra algo excelente e recebeu uma bênção do Senhor. Queria dizer para você que sua esposa é uma bênção, marido. Ela é uma bênção. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele colocou esta mulher do teu lado para que ela te auxiliasse e te correspondesse. E eu quero dizer, mulheres de Deus que estão ouvindo este áudio, sejam sábias. E pelo seu proceder, pela sua conduta, se o seu marido ainda não é convertido, você sendo uma esposa exemplar, você vai ganhar esta vida para Jesus. Vamos falar desta mulher, esta mulher virtuosa. Verso 10. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor em muito ultrapassa das joias mais finas. Mulher, pode ser que você se sinta desvalorizada. Pode ser que você esteja nesse momento tão angustiada e abatida no seu emocional, no seu sentimental, porque você não ouve palavras que valorizam aquilo que você faz e aquilo que você é. Mas eu queria te dizer que a Bíblia diz o valor que você tem. E quem te encontra reconhece que você é uma mulher virtuosa e seu valor excede aos das joias mais finas. Se o teu marido não reconhece isso hoje, se a pessoa que você convive não reconhece isso hoje, saiba que isso é bíblico e você tem um valor, e um valor muito precioso. E a primeira coisa que eu queria dizer para você é que você deve se sentir assim, é que você deve curar a sua alma e entender que você não necessita de elogios externos. Você precisa da palavra de Deus para entender o que você já é. Você é valoroso. Se esses elogios virem, ótimo. Se esses elogios também não podem ser ouvidos hoje por você, Deus já faz esse elogio para você. Você tem um valor. Você tem um valor, querida. E a palavra do Senhor dá a segunda característica dessa mulher. O seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa. Uma mulher virtuosa, ela é uma mulher que ela é digna de confiança. Tem tantas mulheres que o marido sai desconfiados, que não sabem o que é que elas vão fazer, com quem elas estão, onde elas se encontram. São pessoas que verdadeiramente têm o seu caráter corrompido. Esta que é a grande verdade. Muitas delas até já vacilaram. Mas o homem que tem confiança numa mulher sabe que não vai passar por vergonha, que não vai passar por contendas, por confusão, que querido, querida, vocês são uma só carne e vocês têm que fazer este voto de confiança, um para com o outro. Seja a maneira como vocês virem que essa palavra funciona na vida de vocês. Então, dedique-se um ao outro. Confiança é algo que ela é construída. É um dos pilares dessa mulher sábia que pode edificar a sua casa. Além de reconhecer, marido, o valor que sua esposa tem, você deve confiar nela. Eu acredito que uma relação sem confiança é uma relação de insegurança. É uma relação que é instável. Uma relação de desconfiança, falta de credibilidade, é uma relação construída com muita mentira, com muitas coisas a esconder. É uma relação com certeza instável e que a qualquer momento pode acabar. Então acredite, querida, acredite nessa pessoa que está do seu lado. Ah, mas eu já sofri muito, eu tive decepções anteriores. Mas, querido, você está no novo relacionamento. E a base dessa estrutura, além de ser sua esposa, é Deus. Além de ser seu marido, é Deus. Então, a fé, ela crê no impossível. Então,
Essas verdades, elas têm que chegar ao seu coração. O pilar desse relacionamento deve ser a confiança. Você tem que confiar em Deus primeiramente e acreditar que Ele é o Senhor que te livra de todas as frustrações, de todos os traumas passados, porque esta obra, este casamento, este projeto é novo. Se você ficar olhando e se espelhando no relacionamento anterior, você nunca vai viver este. Então, construa essa confiança junto a essa esposa maravilhosa que você tem. O verso 12 diz que essa esposa é exemplar e faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Esta mulher é uma mulher abençoadora. E eu queria dizer que falta em muitas esposas isso. Essa construção, esse edificar. A mulher sábia que edifica a sua casa, ela verdadeiramente, ela é uma mulher que sabe abençoar o marido. Não denigra a imagem do seu marido para ninguém. Se alguém perguntar por ele, querida, elogie, fale bem dele. Não conte nada da sua vida pessoal para pessoas subjugar ao seu marido. Porque quando você faz isso, você própria está quebrando um princípio de autoridade. Pense sobre isso e amanhã voltaremos a falar um pouco mais sobre essa construção, sobre a mulher que edifica, sobre a mulher que ganha o seu marido pela sua conduta. E eu quero convidar você, mulher, a identificar essas qualidades em você. Você sabe que você é preciosa? O seu marido fala isso para você? Ele confia em você? Você abençoa ele com palavras ou você é alguém que deseja o mal a ele? Você deseja que ele viva ou que ele morra? Você vê ele como bênção ou como maldição? Porque aquilo que você acredita é exatamente aquilo que você vai viver. Eu convido você, neste momento, a colocar o seu coração diante de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, por cada mulher, por cada irmão, Senhor, que também porventura ouvirá este áudio. E pedir que o Teu Santo Espírito venha agora atuar na mente de cada um. Vem tirando todo sofisma, todo engano, toda mentira, toda fortaleza erguida pelo inimigo nessa mente, Pai. Descauteriza que este coração seja um coração sensível, não endurecido, mas sensível. Se há, Senhor, alguma ação maligna contra estas vidas, eu peço que no nome do Senhor Jesus o Senhor repreenda e que o Senhor venha fazendo com que esta mulher ganhe o seu esposo pelo seu proceder, ou com que este marido ganhe a sua esposa pelo seu proceder. Muito mais do que palavras, são ações, Senhor. E essas ações são muito válidas para Ti, porque a fé sem obra, ela é morta. E eu desejo, Senhor, que no nome de Jesus, esta ministração seja aplicada na vida de cada um dos Teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e amém.